Olá, pessoal, e vamos a mais um podcast Glione, porque pensar dói, mas a alienação dói muito mais. Se inscreva, curta e compartilhe, porque assim você ajuda o trabalho do nosso canal. Existe uma frase que resume toda uma vida política. Carlos Lacerda, em 1950, no jornal Tribuna da Imprensa, escreveu sobre Getúlio Vargas. O senhor Getúlio Vargas, senador, não deve ser candidato à presidência. Candidato não deve ser eleito. Eleito não deve tomar posse. Empossado, devemos recorrer à revolução para impedi-lo de governar. Prestou atenção nessa frase? Com calma. Um jornalista ainda não eleito para cargo algum, publicando num jornal que qualquer resultado democrático que não o satisfizesse justificaria uma revolução. Isso não é oposição política, isso é golpismo democrático. O nome que o historiador Márcio de Paiva Delgado, dissertação defendida na Universidade Federal de Juiz de Fora, deu ao fenômeno central da política brasileira entre 1945 a 64. E Maria Vitória Benevides, em A UDN e o Udenismo, publicado em 1981, e ainda hoje é a análise mais completa do partido, identificou o paradoxo que estrutura tudo. A UDN nasceu lutando contra a ditadura do Estado Novo e morreu apoiando a ditadura militar de 1964. O partido que tinha democracia no nome conspurcou sistematicamente qualquer resultado democrático que não favorecesse suas elites. Carlos Lacerda era a encarnação mais pura desse paradoxo. Jornalista, deputado, governador, golpista, confesso. O homem que o historiador Afonso Arinos disse que ninguém poderá comparar ao que ele foi para correligionários e adversários. Hoje, no podcast Glione, vamos entender Carlos Lacerda, não para odiá-lo, para compreendê-lo como estrutura, como expressão de um projeto de classe que permanece vivo no Brasil de 2026, sobre novos nomes e novas linguagens. Com Gramsci, para entender o intelectual orgânico da burguesia conservadora. Com Marx, para entender o 18 Brumário, que repetiu no Brasil de 1964. Com Florestan Fernandes, para entender a burguesia que usa a democracia apenas quando a serve. Com Caio Prado Júnior, para entender a formação histórica que torna Lacerda possível. Com Nelson Werneck Sodré, para entender o papel da imprensa como aparelho ideológico de classe. Com Hannah Arendt, para entender o autoritarismo que se apresenta como defesa da liberdade. Com Benevides e Delgado, para entender a pesquisa histórica que documentou tudo isso. Bora entender. Para entender Carlos Lacerda, precisamos entender o paradoxo e o partido que o produziu e o que ajudou a destruir. A União Democrática Nacional foi fundada em 7 de abril de 1945, data escolhida para evocar o 7 de abril de 1831, data liberal da história brasileira. Maria Vitória Benevides identificou a contradição central desde o início. Coexistiram na UDN algumas teses liberais e progressistas, com outras ostensivamente reacionárias e antidemocráticas. O partido que vota a favor do monopólio estatal do petróleo, contra a cassação dos mandatos dos parlamentares comunistas, é o mesmo que denuncia a infiltração comunista nos setores da vida pública. Como o próprio Afonso Arinos de Melo Franco, o denista histórico, confessou, havia duas direitas antidemocráticas aninhadas na UDN, uma que detestava a herança varguista e aspirava à ditadura militar por motivos políticos, e outra que tendia para a ditadura militar, mas por reacionarismo econômico e hostilidade do progresso social. Gramsci, nos Cadernos do Cárcere, identificou o que chamou de bloco histórico conservador. A aliança entre frações da burguesia industrial, do capital financeiro, dos latifundiários e das classes médias urbanas que encontraram na UDN seu instrumento político e em Carlos Lacerda seu porta-voz mais eficaz.
O udenismo não era apenas partido, era projeto hegemônico de classe. A tentativa da burguesia conservadora brasileira de controlar o processo político sem precisar abrir mão do poder econômico. E quando as eleições ameaçavam esse controle, o golpe entrava como instrumento de reserva. Aqui chegamos ao fenômeno central que Márcio de Paiva Delgado analisou com precisão. O lacerdismo não era apenas Carlos Lacerda, era o modo de fazer política que usava a imprensa como arma de desestabilização sistemática dos governos democraticamente eleitos. Carlos Lacerda, proprietário, diretor e editor do jornal Tribuna da Imprensa, tinha trânsito livre em múltiplos meios. A Rádio Globo de Roberto Marinho, a Rádio Mairink Veiga, a TV Tupi de Assis Chateaubriand, a TV Rio e a TV Record. Essa infraestrutura midiática permitia que o discurso lacerdista chegasse simultaneamente a múltiplas camadas da opinião pública, com uma coerência, com uma agressividade, com uma capacidade de fabricar crises que nenhum outro político da época conseguia reproduzir. Lacerda não apenas aproveitava as crises, ele as fomentava em alguns momentos, criando, inclusive, factoides, buscando capitalizá-las para ganhos políticos. Nelson Werneck Sodré, em A História da Imprensa no Brasil, identificou a grande imprensa brasileira como um aparelho ideológico das classes dominantes, não no sentido mecânico, mas no sentido gramsciano. A imprensa constrói hegemonia cultural ao determinar o que é normal, o que é democrático, quem é subversivo e quem é patriota. Lacerda transforma a tribuna da imprensa em máquina de produção de crise de legitimidade dos governos que a burguesia conservadora não conseguia derrotar nas urnas. Max Weber, que Delgado cita em sua dissertação, havia identificado que o jornalista é político profissional por excelência na democracia moderna, porque usa o discurso como instrumento de poder sem precisar assumir a responsabilidade direta pelo poder. Lacerda encarnava esse tipo com perfeição. Atacava de fora, sem a responsabilidade de governar. Derrubava presidentes e depois se apresentava como defensor da democracia que havia ajudado a destruir. Aqui chegamos ao conceito mais importante que emerge das fontes. Delgado nomeou com precisão o paradoxo central do lacerdismo, golpismo democrático, defender a quebra da legalidade em nome de uma disputa, de uma suposta verdadeira democracia. A lógica é cirúrgica. Nos anos 1950, a Constituição de 46 era maculada pelo Estado Novo. Portanto, derrubá-la seria instaurar a verdadeira democracia. Nos anos 60, a mesma Constituição tornava-se sagrada e derrubá-la era defendê-la contra a subversão comunista de Jango. Em ambos os casos, a conclusão era a mesma. Golpe militar é democracia. Marx, no 18 Brumário de Luiz Bonaparte, identificou o mecanismo que Lacerda reproduzia com precisão perturbadora. A burguesia que invoca a ordem contra a democracia que ela própria havia proclamado, que usa instituições democráticas para destruí-las quando elas ameaçam seus interesses, que chama de subversão qualquer tentativa das classes populares de usar democraticamente as instituições que a burguesia havia criado para controlar. E Florestan Fernandes, em A Revolução Burguesa no Brasil, identificou o padrão estrutural que Lacerda encarnava. A burguesia brasileira nunca aceitou a democracia como sistema que inclui as classes populares como sujeitos políticos reais. Aceitou a democracia como método de alternância de poder entre frações das elites. Quando a democracia produziu Getúlio Vargas, com apoio operário, o golpe. Quando produziu Jango com as reformas de base, o golpe. Porque a democracia popular, aquela que inclui trabalhadores, camponeses e classes subalternas como sujeitos com poder real, é para a burguesia conservadora brasileira ameaça à propriedade, não o exercício da liberdade. E Lacerda era o porta-voz mais eloquente dessa recusa. Aqui precisamos situar o lacerdismo no contexto geopolítico que o tornava possível e o financiava. O anticomunismo de Carlos Lacerda não era apenas ideologia pessoal, era alinhamento estratégico com a Guerra Fria
entre Estados Unidos e União Soviética, com a política de contenção do comunismo que os Estados Unidos aplicavam na América Latina através de financiamento de partidos, jornais e movimentos conservadores. A dissertação de Delgado documenta como a postura pró-americana da UDN lacerdista se traduzia em posições concretas, favoráveis à entrada irrestrita do capital estrangeiro, contrárias ao intervencionismo estatal na economia, alinhadas com o setor financeiro e industrial que dependia de parceria com o capital americano. Lenin, em O Imperialismo, identificou o padrão que o lacerdismo reproduzia na periferia capitalista. As frações da burguesia nacional, associadas ao capital imperialista, tendiam ao alinhamento político com as políticas imperialistas e usavam o anticomunismo como instrumento de deslegitimação de qualquer política de desenvolvimento nacional autônomo. A Petrobras era nacionalismo demagógico para Lacerda. O salário mínimo era populismo corrupto. O monopólio estatal do petróleo era subversão comunista. Tudo que limitasse o acesso do capital estrangeiro à economia brasileira era, no vocabulário lacerdista, ameaça à democracia. Caio Prado Júnior, em A Formação do Brasil Contemporâneo, havia identificado décadas antes o padrão histórico que o lacerdismo reproduzia. A dependência colonial do Brasil se perpetua através de elites que encontraram seu interesse na integração subordinada ao capital externo e na representação de qualquer projeto nacional autônomo. Lacerda era a versão mediatizada e urbana desse projeto histórico de subordinação. Vamos percorrer rapidamente as crises que Lacerda protagonizou para mostrar que o padrão não era acidente, e sim um projeto. 1950, Lacerda publica o editorial que sentencia Getúlio, candidato, que não deveria ser eleito. Eleito, não deveria tomar posse. Empossado, deveria recorrer à revolução. Ou, traduzindo, golpe. 1954, atentado na Rua Toneleiro, onde a segurança de Lacerda é morto e Lacerda recebe um tiro no pé. A tribuna pede a derrubada do governo imoral, ilegal, do banditismo e da loucura no dia seguinte. Getúlio se suicida em 24 de agosto de 1954. Deixa uma carta que nomeia a conjura contra seu governo com uma lucidez que ainda não foi superada. 1955, a tribuna publica editorial dizendo que os líderes civis são quase todos partidários da chamada solução extralegal, eufemismo covarde para o indispensável contragolpe que deveria evitar a ascensão dos golpistas. A democracia que deve ser defendida derrubando a democracia. 1961, Carlos Lacerda, agora governador da Guanabara, faz pronunciamento em rádio e televisão denunciando que a tentativa de golpe de Jânio Quadros, que havia sido candidato que a UDN lacerdista, havia elegido. No dia seguinte, Jânio renuncia. 1964, a tribuna publica manchetes sobre tentativas golpistas de Jango, enquanto articulava o golpe que destruiria a República. Em 31 de março de 1964, as tropas de Minas Gerais marchariam para o Rio. A República Populista estava destruída. E Carlos Lacerda, que havia derrubado todos os presidentes que encontrou pela frente, descobriria que a ditadura que ajudou a instalar não queria saber dele. Os militares não precisavam de jornalistas golpistas quando já tinham poder. Hannah Arendt, em As Origens do Totalitarismo, identificou esse padrão. Os intelectuais que instrumentalizam o autoritarismo para destruir adversários políticos são frequentemente as primeiras vítimas do autoritarismo que ajudaram a criar. Lacerda foi caçado pela ditadura que ajudou a instalar. Poética e merecida ironia histórica. Aqui chegamos ao ponto mais urgente para o presente. O lacerdismo não é apenas história, é a genealogia do presente. A linguagem do lacerdismo, o moralismo como arma política, o anticomunismo como instrumento de deslegitimação do adversário, o golpismo apresentado como defesa da democracia, a imprensa como um aparelho de desestabilização, está inteiramente presente no bolsonarismo dos anos de 2018 até hoje.
Benevides havia identificado o moralismo udenista como traço estrutural. A UDN não era o partido dos valores, era o partido que usava a retórica moral para deslegitimar adversários enquanto praticava as mesmas ilegalidades que denunciava. Lacerda, que denunciava a corrupção getulista, era o mesmo Lacerda que usava o jornal para extorquir anunciantes. O bolsonarismo, que denunciava a corrupção petista, era o mesmo bolsonarismo do cartão corporativo, para o uísque, das joias sauditas e do centrão do tem que ter um laranja. Marx, no 18 Brumário, escreveu que os episódios históricos se repetem, primeiro como tragédia, depois como farsa. Getúlio era tragédia, Dilma e Jango eram a tragédia, Bolsonaro era a farsa. Mas as farsas têm consequências reais. E a genealogia que vai de Carlos Lacerda ao bolsonarismo é uma linha ininterrupta. A burguesia conservadora brasileira, que nunca aceitou a democracia popular como sistema legítimo, que usa a democracia quando vence e derruba quando perde. Então vamos fechar com a clareza que essa história exige. Carlos Lacerda não era um vilão individualizado, era a expressão mais articulada de um projeto de classe que atravessa a história brasileira. Benevides nos mostrou que a UDN era ambiguidade estrutural, liberal no discurso, autoritária na prática, golpista quando necessária. Delgado nos mostrou que o golpismo democrático, defender a quebra da legalidade em nome da democracia, é a característica central do conservadorismo brasileiro quando confrontado com a ameaça da democracia popular real. Florestan nos mostrou que a burguesia brasileira nunca aceitou a democracia com a inclusão de classes subalternas no poder. Caio Prados nos mostrou que a dependência colonial se perpetua através das elites que encontram seu interesse na subordinação ao capital externo. Werneck Sodré mostrou que a grande imprensa foi e continua sendo o aparelho ideológico das classes dominantes e que Lacerda foi um modelo que todos os outros jornalistas golpistas seguiram. Gramsci nos mostrou que o bloco histórico conservador encontra sempre novos Lacerdas, novos intelectuais orgânicos capazes de destruir o interesse de classe em linguagem de defesa da liberdade e da democracia. Lenin nos mostrou que o imperialismo financia e fortalece as frações da burguesia periférica que servem ao capital externo, e que o anticomunismo lacerdista tinha interesse e financiamento. Marx nos mostrou que as tragédias se repetem como farsas, mas que as farsas têm vítimas reais. Hannah Arendt nos mostrou que os que usam o autoritarismo como instrumento são frequentemente consumidos por ele. E a história nos mostrou que Carlos Lacerda, que havia derrubado Getúlio, ameaçado Jango e articulado o golpe de 1964, foi caçado pela ditadura que ajudou a instalar. A lição que o Brasil precisa aprender, e que ainda não aprendeu, é simples. Não existe golpismo democrático, existe golpe. E o golpe sempre devora seus próprios filhos. E como sempre dizemos aqui no podcast Glione, pensar dói, mas a alienação dói muito mais. Se inscreva, curta e compartilhe, porque assim você ajuda o trabalho do nosso canal. Até o próximo podcast Glione.